Olá, gente, tudo bem? É, Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Este é o Literatura com L. L sou eu, é meu apelido no caso. E hoje eu vim trazer um vídeo falando das melhores leituras que eu fiz até agora no curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas. No caso, obviamente, vamos falar de literatura, né? O canal é de literatura. E eu vim trazer as melhores leituras do início do período até o período atual que eu estou no quarto período de letras. E é basicamente isso. O vídeo eu vou falar não vou falar todas as leituras, mas eu vou falar pelo menos as melhores leituras que eu particularmente mais gostei até o momento do curso de letras. Claro que eu tô com o nariz entupido, eu tô meio gripada, né? E é basicamente isso. Eu, eu coloquei aqui no tablet as melhores leituras para não esquecer. Eu ia anotar no papel, mas eu trouxe o tablet aqui, que não tem problema nenhum, né? Vamos começar. Primeiro período, eu vou falar um que não escrevi aqui, mas no primeiro período, na primeira aula do primeiro período, nós tivemos que analisar uma música, né, que é um poema do Chico Buarque, que se chama Meu Guri. Eu não escrevi aqui o poema, a cançãozinha. No caso, nós devíamos analisar a partir de duas vozes femininas, que é a Elza Soares e a outra cantora, eu não lembro o nome dela. Se eu lembrar, eu coloco aqui a foto da Elza e da outra moça que eu esqueci. É basicamente o poema do ponto de vista de uma mãe que perde o filho para o crime. O seu filho, ele cometia crimes porque ele queria dar o melhor para a mãe dele. E no caso, a única forma que ele encontrou foi através do crime, né? E ele foi assassinado, se não me engano, pela própria polícia. E é basicamente a premissa do poema, como o poema é o poema no caso. É muito triste, principalmente se você for ouvir na voz da Elza Soares e da outra cantora que eu esqueci o nome, porque elas trazem um sentimento ali que a gente sente vontade de chorar junto, sabe? Porque é do ponto de vista de uma mãe que não sabia que o seu filho estava nesse mundo, né? Porque ela achava que ele estava trabalhando, quando na verdade ele estava cometendo assaltos para roubar coisas para levar para a mãe dele, né? Então é basicamente isso. O poema se chama Meu Guri, do Chico Buarque. E essa é a primeira leitura, né? Primeira análise que nós fizemos logo no primeiro período. Foi muito legal, eu gostei bastante, foi uma discussão muito significativa, todo mundo trouxe também suas opiniões, enfim, muita coisa. Logo assim, nas primeiras aulas, eu achei muito significativo, sabe? Agora vamos para as obras. No caso, faz parte de uma peça, né, de teatro. Eu vou explicar, enfim. O primeiro livro que escrevi aqui, que eu gostei bastante, na verdade é um conto, se não me engano, do Franz Kafka, que se chama O Artista da Fome. Eu já conheci o Franz Kafka, mas no caso, a Sala do Geral conheceu o Franz Kafka e foi através desse conto, né, que é o Artista da Fome.
Eu tô com o livro aqui, tá? E, no caso, eu vou beber agora. Está nesse livro aqui, Essencial, do Franz Kafka. E nesse livro tem o conto O Artista da Fome. Eu só não sei direito onde é que tá. Se não me engano, é um dos primeiros contos do livro. Eu não tenho certeza. Mas tem vários contos aqui nesse livro que são legais. Eu ainda não li todo. Está bem aqui, ó. O Artista da Fome. Eu não sei se dá pra ver. Espero que sim. E é basicamente, eu acho que se dá pra ter uma ideia só pelo título. Mas eu vou explicar mesmo assim. É um moço que não tem nome identificado, mas ele é conhecido justamente por ser um artista que não come, não bebe e ele fica preso numa cela, como se fosse um animal, basicamente. E ele faz esses jejuns, né? E essa é uma coisa assim que eu acho triste, por conta que o final também é triste, mas a gente pode perceber o quanto esse artista da fome ele é dedicado no que ele quer propor para as pessoas que estão assistindo ali. Quando a gente leu esse conto, eu lembrei de American Horror Story. Eu não assisto essa série porque não é do meu gosto, assim. Eu assisti a primeira temporada e achei ruim, é por isso eu não assisti as outras. Mas eu lembro que tem uma temporada de American Horror Story que tem esse freak show, né? É assim que se fala, freak show, que é vários. É como se fosse um circo, só que de pessoas peculiares, né? Pessoas com algum tipo de formação, essas coisas todas. E eu acredito que esse artista da fome se encaixaria muito bem, mesmo não tendo nenhuma deformação ou algo do tipo desse freak show, porque é estranho, né? No caso, à primeira vista nós achamos estranho uma pessoa se dedicar tanto a não comer para ir achar e considerar isso uma arte particular. Ele tem, se não me engano, um assessor, né? E esse assessor conversa com ele porque ele está perdendo público. Não importa quanto tempo ele fique sem comer e essas coisas todas. E ele acaba perdendo o seu protagonismo para um animal. Se não me engano, é um leão, se não me engano. Eu não lembro direito. Mas ele acaba perdendo o protagonismo para esse animal. E é uma coisa assim que a gente sente pena, né, desse protagonista, porque ele quer trazer uma coisa assim diferente desse circo, mas ele acaba perdendo esse protagonismo para um animal que come, né, basicamente. Esse é o primeiro conto da obra, dessa obra aqui, Essencial, que reúne vários contos do Franz Kafka e tudo mais. É um livro curto, ó. Eu ainda não li todo, porque eu tenho muita coisa para ler e eu fico enrolando as leituras que eu quero ler algum dia, mas eu vou ler. Para avisar que essa obra ela foi lida na disciplina de estudo do texto ficcional e foi muito interessante mesmo. O segundo, que também foi lido na disciplina de estudo do texto ficcional, foi o conto também do Edgar Allan Poe, que é O Gato Preto. Assim, à primeira vista, assim, a primeira vez que foi lido o conto, todos acharam aterrorizante, né? Porque é aterrorizante, esse é o propósito. O propósito do conto é eles trazer esse desconforto ao leitor. Mas eu gostei muito, teve gente que não gostou, por seus motivos particulares,
Mas eu gostei muito, porque eu tenho muito interesse em ler Edgar Allan Poe. E à primeira vista foi a primeira lida, né? O primeiro contato foi com esse conto, O Gato Preto, e eu achei muito interessante. É basicamente o protagonista que também não tem seu nome identificado, que ele está preso, né? Ele conta do seu último dia de vida, porque ele está preso, ele vai para a sentença de morte, se não me engano, e ele decide contar a sua história. O que que ele fez até chegar ao ponto onde ele se encontrava. No caso, ele tinha uma esposa, sabe? Ele tinha muitos animais e ele tinha um gato. E ele amava muito esse gato, muito mesmo. Ele gostava mais desse gato do que todos os outros animais que ele tinha. Ele também conta um pouquinho da infância para poder justificar esse amor pelos animais. Mas quando ele casa e tudo mais, eles têm um gato e ele gosta bastante desse gato. Só que eu não lembro tudo ao certo, tá? Eu tô tentando lembrar aqui e falar a partir do que eu lembro. Mas esse gato, ele falece, se não me engano. Mas eu sei que ele mata o gato, no caso. Ah, lembrei. Ele sente o gato muito estranho. E por conta disso ele mata o gato. Só que ele acha outro gato. E esse outro gato, que é o gato preto, né? Os dois gatos são pretos no caso. Esse gato preto, ele tem uma deformidade que faz desse protagonista criar um ódio por esse gato. E ele também acaba por matar esse gato também. A esposa descobre e ele mata a esposa também. É basicamente isso o conto. Eu resumi, bem resumido mesmo. Não é um conto grande, não, mas é só uma resumida para não ficar uma coisa extensa, sabe? Nós lemos ele, nós analisamos esse conto e foi muito interessante. Assim, eu achei muito interessante. Agora, o próximo. Agora, esse aqui é uma obra, né? Que já tem um vídeo deste canal em que eu mostro esse livro, que é do Mário de Sá Carneiro, que é, no caso, A Confissão de Lúcio. São uma das leituras obrigatórias, né, do Lila de ficção portuguesa, e foi o livro que eu mais gostei de todos. Assim, a professora passou 4 livros para a gente ler. Um eu ainda estou lendo porque ele é extenso, que é o Primo Basílio, e também eu não estava gostando, mas agora eu estou gostando, então a leitura está sendo mais fluida. Ai, meu Deus. Enfim, A Confissão de Lúcio. É um livro muito interessante mesmo. E ele é assim, ele traz umas palavras muito chiques, até porque se passa no caso, na França, né? O protagonista é português, óbvio, né? Porque é ficção portuguesa, mas ele passa a sua vida, basicamente metade da sua vida na França. E é onde ele conhece as pessoas que fizeram uma grande diferença significativa na vida dele. E a Confissão de Lúcio é basicamente o Lúcio contando a sua própria história de vida, não contando assim infância e tudo mais, mas de um certo ponto faz que ele acha que faz diferença, que é o ponto que ele está em Paris, né, com um amigo que depois ele pede contato. Mas enfim, é porque ele é do mundo literário, então todo o contato que ele tem também é do mundo literário. No caso, se não me engano, ele é dramaturgo, se não me engano. E ele foi preso por um crime que ele não cometeu. E ao longo do livro nós lemos, nós entendemos assim todos os pensamentos dele, mesmo
mesmo ele falando que acha que são fatos inverossímeis para o leitor, mas que são coisas que aconteceram de verdade. Porém, tem coisas que foram frutos da imaginação dele porque foram delírios, sabe? Eu não vou contar nenhum spoiler do que aconteceu para ele ter sido preso por um crime que ele não cometeu. Eu não vou falar quase nada desse livro porque eu tenho medo de contar spoiler, sabe? Mas foi o melhor livro que eu li desses 4 livros. O próximo livro também vou falar, que eu já falei aqui no livro dos livros obrigatórios da faculdade. Esse aqui foi lido para a disciplina de ficção portuguesa, sabe? E é basicamente isso. É um livro muito interessante. Essa minha edição é uma edição bilíngue, ou seja, inglês e português. E, ó, só para mostrar para vocês. Aqui é a tradução em inglês e aqui é a obra em português. Aí eu ficava lendo uma parte em inglês e uma parte em português para ver como é a diferença, sabe? Porque não tem como traduzir uma obra de português de Portugal para o Brasil porque são o mesmo idioma. Então não tem necessidade de traduzir, não faz nem sentido, né? E a próxima obra também é um conto lido para a disciplina de ficção portuguesa, que já foi citada aqui neste canal. Eu não lembro o vídeo, mas eu vou deixar na descrição quando eu lembrar. Que é basicamente o conto de José Saramago, que é o conto da Ilha Desconhecida. Eu também citei ele nos livros, no caso, que você pode ler em um dia. Isso aqui você pode ler em minuto, tá? Sem enrolação. Você pode ler isso aqui em minutos de verdade. E é um conto excepcional. Para quem quer se adentrar no mundo do universo literário de José Saramago, como eu quis, eu achei o conto da Ilha Desconhecida uma ótima oportunidade. Basicamente, um homem do leme, ele quer um barco para procurar uma ilha desconhecida. Ele pede, no caso, para o rei. O rei, ele não é muito amado, sabe? Por conta disso, ele tem seus próprios prazeres e ele decidiu ficar nesses próprios prazeres do que atender o pedido do homem do leme. Mas depois de 3 dias ele atende e tudo mais. Só que a grande questão é que é muito falado que não se tem mais ilhas desconhecidas, mas o homem do leme acredita que ainda pode sim ter uma ilha desconhecida. E a mulher que trabalhava para o rei, né, que era uma faxineira, ela sai pela porta das decisões e decide acompanhar esse homem do leme nessa aventura. No caso, ela vai ser faxineira dele, né? E eu já citei a frase mais importante desse livro no vídeo de livros que você pode ler em um dia, se você quiser. É muito interessante, sabe? É muito legal de se ler. E é muito rápido também, tá? Então você pode ler rápido, você não precisa enrolar para ler esse livro, porque é muito curto mesmo, sabe? Enfim. Agora, o próximo, eu não tenho a obra aqui, mas eu conheço um pouco do autor, que é o Gil Vicente. Gil Vicente também foi estudado em literatura de ficção portuguesa. Gil Vicente, ele é do movimento literário do humanismo. E ele basicamente foi o grande pioneiro do teatro. Ele fazia teatros e desses teatros ele fazia tanto para a igreja, para os reis e também para o povão. Mas todos esses teatros, todas essas peças, sempre tem uma crítica.
E o conto que a gente leu em sala foi o Alto da Alma. A alma que está vagando ali em busca da salvação, né? Em busca do paraíso, basicamente. Aí tem a igreja, tem os santos, tem Santo Agostinho, Santo Jerônimo, Santo sei lá do que, sei lá do que. Além da igreja tem o diabo 2, sim, tem dois diabinhos. E o anjo. O anjo está sempre tentando fazer com que essa alma, que é uma alma de uma mulher, está sempre tentando fazer dessa alma uma alma que pode ainda ser salva, apesar de qualquer pecado que ela tenha feito na vida, né? Da terra, sei lá. E o Diabinho 2, principalmente o 1, né? O 2 só aparece uma vez. O Diabinho 1, ele tenta assim, né? Desconverter e trazer questões assim para essa alma se perguntar e perceber que o caminho do paraíso não é o caminho ideal para ela seguir. Então, conto, eu gostei bastante desse conto porque ele é bem curto, mas tem outro conto que é mais conhecido, que é o Alto da Barca do Inferno, que eu conheci do ensino fundamental, só que eu não lembro de muita coisa, mas eu conheci essa peça, é uma peça, né? Do ensino fundamental, e esse Alto da Alma foi o primeiro que eu vi da própria faculdade mesmo. E assim, tem questões assim, críticas sociais, porque o Gil Vicente ele é basicamente o Gregório de Matos do Brasil, só que antecessor, né? Porque o Gregório de Matos é do Barroco e o Gil Vicente é do Humanismo. E o Humanismo é antes do Barroco. O Gil Vicente ele critica todo mundo, ele critica a nobreza, ele critica a igreja, ele critica o próprio povo, ele critica todo mundo, sabe? Ninguém fica de fora das críticas dele. E eu achei isso muito interessante, porque o Gregório de Matos é do mesmo jeito. E ele é brasileiro, né? O Gregório de Matos. O Gil Vicente, obviamente, é português. O próximo, a gente não leu o livro todo, a gente leu um pouquinho do livro, que no caso é Iracema, de José de Alencar. José de Alencar. No caso, eu estou fazendo a leitura do livro todo, só que eu dei uma pausa porque eu preciso focar nas leituras. A última leitura obrigatória, que é o Primo Basílio, ele é muito extenso, mas eu estava lendo os dois livros ao mesmo tempo, até que eu tive que dar o tempo desse aqui. Esse aqui é um livro muito bom, eu parei na página 88. Ele é muito bom. A gente lê um pouquinho dele para a gente entender assim, as questões do romantismo. Essa aqui é uma obra do romantismo brasileiro. E para entender assim, as características e tudo mais, tantas questões que o livro traz, que é as questões indígenas, essas coisas. É um livro muito bom. Iracema é uma moça que é desejada por um português que para o Brasil para ser um guerreiro, se não me engano. Gente, faz muito tempo que eu parei de ler, tá? Então, desculpa se eu estiver falando algo errado. Mas é basicamente isso. É um português assim da galera, todo mundo gosta dele e tudo mais. A Iracema é a amada desse português que eu não lembro o nome. E a Iracema é a indígena idealizada, né? Porque no romantismo teve esse negócio da idealização do índio. Ainda mais sendo uma indígena mulher, e tem a exaltação da mulher também. E como é uma exaltação da pessoa indígena, aí que combinou assim, né? É um livro bom. Eu vou tentar de ler ainda. A gente lê alguns capítulos só os primeiros capítulos. Mas eu gostei muito e decidi ler ele todo. E eu ainda vou terminar de ler assim que eu terminar de ler o Primo Basílio, certo?
E os últimos dois livros, esse aqui, no caso, o Iracema, é de ficção brasileira 1, tá? É que eu tenho que falar as disciplinas, porque eu acho que isso é melhor assim, para a pessoa ter em mente a disciplina que está sendo estudado a obra. Enfim, tem uns aqui, deixa eu falar primeiro desse aqui. Nós conhecemos a história de Édipo Rei. O Édipo Rei foi estudado na disciplina de estudo do texto dramático. E é muito boa essa história, até porque a gente pode entender o complexo de Édipo criado por Freud a partir da história do próprio Édipo, né? Que foi um homem. É aquela velha história. Ah, ele matou o pai e se casou com a própria mãe. Mas tem que entender que todas essas questões que o Édipo passou, né, de matar o próprio pai, casar com a própria mãe, ter 3 filhos com a própria mãe, não foi de forma intencional. No caso, ele não sabia que tinha matado o próprio pai e também não sabia que tinha se casado com a própria mãe. Tanto é que ele acaba, né, no final da obra. E a mãe dele também, né? Porque eles perceberam o que eles fizeram e a consciência ficou pesada, né? É basicamente isso. É uma história muito legal, sabe? Para entender essas questões de mitologia grega, se não me engano. E eu gostei bastante. Mas eu ainda vou ler o livro todo. A gente só conheceu, a gente leu os fragmentos e tudo mais. Vimos um vídeo explicando a história do Édipo Rei, mas eu prefiro ler o livro. Eu tenho o livro no Kindle, só que eu ainda não li justamente porque eu tenho muita coisa para ler. E eu acabo, né? E os dois últimos livros, que já tem vídeo aqui no canal, foram para. Uma foi de tópico de crítica literária, que foi A Hora da Estrela, e o outro foi de ficção brasileira 1, que foi Úrsula. Os dois têm vídeo aqui no canal, então eu não vou me estender. Foram 2 livros, esse aqui de tópico de crítica literária foi muito bom, porque a gente analisou tudo desse livro. A gente leu o livro todo. No caso, eu já reli isso aqui umas 3 vezes, né? Então, eu reli pela 4ª vez em sala. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz por ter estudado Clarice. E esse aqui, o Úrsula, também estudamos o livro todo. Entendemos as questões dos personagens e do narrador, assim como o da Hora da Estrela, a questão do narrador Rodrigo SM e todo o seu fluxo de consciência e tudo mais, e a própria história da Macabea. Dessa aqui foi a mesma coisa, a questão dos personagens, tanto Úrsula, Tancredo, os escravizados que é Túlio, Suzana e Antero, e é basicamente isso. Eu não vou me estender justamente porque tem vídeos aqui no canal sobre esses 2 livros e eu vou deixar na descrição também, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Fico muito feliz caso você tenha gostado. Eu sempre esqueço, mas se você gostou, deixa seu joinha aí. Se você não gostou, deixa também, tá? Me apoia aí, porque. Ai, ai, porque sim. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, gente. Muito obrigada por assistir.